por falar no Vlamir, é com ele que nós vamos agora, porque ele traz a análise da semana do ponto de vista mercadológico para trazer as informações para você. E começamos o comentário de hoje sobre a situação das lavouras americanas. O USDA divulgou o relatório. As lavouras de soja já estão com 95% das áreas na fase de formação de vagem. A média é 90%, está adiantada a soja, continua, né? Já nessa semana tem 7% das lavouras em maturação, então essas lavouras já estão escapes. O ano passado tinha 5% e a média é 4%, também está adiantado. E a qualidade das lavouras nessa semana veio levemente acima da semana passada, com 66% das áreas entre boas e excelentes. A safra está indo bem e por isso que o relatório que saiu aí do Crop Tour Pro Farmer divulgou aí a estimativa de 127,5 milhões de toneladas, frente a 124,8 milhões de toneladas que o USDA apontou. Então isso impressionou o mercado no começo de semana, então tudo vendo uma safra maior nos Estados Unidos. O mercado brasileiro também segue sem negócios, todo mundo esperando pela definição aí dos fretes, mas aparentemente o nosso ministro Fux não está querendo decidir nada, então ele vai jogar para o plenário e no rumo que toma as coisas aí o quadro vai se complicando aí para os caminhoneiros, né? Vai caminhando aí para nós vermos uma extinção de uma profissão de caminhoneiros autônomos que transportam grãos, porque vai caminhar tudo aí para transporte próprio de produtor, comerciantes, cooperativas, de transporte via trem. E essa categoria aí que estava esperando um milagre aí parece que vai desaparecer. O mercado interno da soja aí segue com poucos negócios, já está bem adiantada a comercialização. Os níveis de 91, 92 nos portos também nessa semana. Safra nova aí na faixa de 85, 85,5, 86, mas sem vendedores. As lavouras de milho também estão adiantadas lá nos Estados Unidos, com 92% formando espigas, a média 84%. 61% das lavouras estão enchendo o grão, a média é 42%, e 10% já estão em maturação, a média é 5%. As lavouras estão bem, mas a boa notícia é que o Crop Tour apontou a safra de milho americana em 368,3 milhões de toneladas, ou seja, 2,3 milhões, 2,2 milhões abaixo do USDA, que foi de 370,5 no mês passado. Então, para o milho, as projeções do Crop Tour é de uma safra menor do que o USDA apontou. A safra é grande, mas é uma safra abaixo do que apontava o USDA. Aqui no mercado brasileiro, estavam todo mundo esperando aí pelo fim dos fretes. Teve a primeira reunião e audiência com o ministro Fux e não deu em nada por enquanto no primeiro dia, e tudo indica que também não vai dar em nada no curto prazo. E o milho vai sofrendo porque as exportações de milho seguem em ritmo lento aí já indo para começo de semana, já indo para o final do mês de agosto. Até agora no agosto está com 1.553.000 toneladas acumuladas, e só comparando, ainda falta uma semana para fechar o mês. O ano passado tinha 5,3 milhões de toneladas no mês de agosto como fechamento, então o quadro do milho está bem complicado. Os produtores reclamam aí que nessa começo de semana aí teve geadas aí no sul do Brasil e pegou as primeiras lavouras plantadas no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então parte das lavouras da safra de verão já plantada, que estava germinada, acabou recebendo uma geada em cima e aí tem perdas no potencial dessas lavouras. Algumas talvez tenham que ser replantadas. Os negócios seguem lentos aí, quase nada de fechamentos com milho no mercado nesse começo de semana. No quadro do arroz também chega com leve pressão de alta que vem dos produtores, as indústrias voltando a campo e já pagando um pouquinho mais pelo grão. Mesmo assim os produtores não estão vendendo, então se fala em 44, 43 reais, onde se apontava 42 aí no mercado gaúcho. Nos demais estados os níveis são maiores e a tendência é o mercado seguir pressionado, porque agora é virada de mês, tem reposição, tem necessidade de demanda e o mercado já começa a pressionar para cima, típico para esse período que vai entrando na entre-safra do arroz. Mercado feijão também já entrando na entre-safra, pressionado para cima, os níveis do carioca aí na faixa 120, 125 aí para um produto de qualidade e com fôlego de avançar um pouco mais.
As lavouras de trigo também foram afetadas por geadas aí no sudoeste do Paraná, algumas no oeste. No Paraguai também teve problemas com lavouras de trigo, canola, então o quadro dessas geadas que vieram agora nesse final de agosto e assustaram um pouquinho os produtores, e tem problemas, tem perdas. Então o quadro em si deve ter produto que pode ter qualidade baixa aí para o segmento de moinho, podendo ir para o setor de grão forageiro, ou seja, para ração. Esse é o quadro do trigo, que também mantém cotações firmes em função do mercado internacional que está em alta e do dólar forte, que segue ainda acima de R$4, mesmo tendo uma calmaria nesses primeiros momentos da semana, que vai indo para o fechamento do mês de agosto. E para fechar, vamos mostrar a boa notícia do setor do agro, que é a soja na exportação. A soja na exportação, nesse acumulado dessas primeiras semanas de agosto até o fim da semana passada, está em 6,5 milhões de toneladas. É recorde histórico para o mês de agosto, ou seja, mesmo com os caminhoneiros parados aí, o setor continua embarcando soja a todo vapor, ou seja, o setor está se reinventando. Todos os vagões de trem que estão disponíveis estão sendo usados, máquinas, transporte próprio, e com isso a soja continua ainda exportando forte e está segurando um pouco os embarques do milho, né? Então isso é um fator. E no acumulado do ano já estamos com 63 milhões de toneladas de soja embarcadas. O ano passado foi 68,2, foi recorde histórico. E ainda nós faltamos aí 4 meses e 1 semana para fechar o ano, e caminhamos aí a passos largos para superar com facilidades as 70, 72, 75 milhões de toneladas de soja nesse ano. Grande abraço a todos e até o próximo.